Boa tarde, senador. Senador, até o momento, como vocês avaliam o depoimento do ex-ministro Pazuello? Como que o senhor avalia? Olha, a avaliação que se faz até esse momento é de que foi um depoimento esclarecedor. Na verdade, foi o primeiro depoimento que rompeu, né, um dia de depoimento. Ele está falando aqui desde ontem pela manhã, desde o primeiro momento, afastando toda a narrativa da oposição, que apostava que ele viria ao Senado Federal e permaneceria em silêncio. Ele falou, está respondendo a todos os questionamentos, dando informações, dados, de maneira que eu estou bastante satisfeito com o depoimento. Eu acho que a CPI começa a ganhar um novo rumo a partir desse momento, quando nós concluímos a fala dos ex-ministros da Saúde e do atual ministro. Ele conseguiu, nesses 2 dias, responder a todos os questionamentos. Um ponto ou outro ali um pouco mais polêmico, com informações que precisam ser checadas, mas no conjunto foi um bom depoimento, seguro, firme, sincero, de maneira que acho que a avaliação é muito positiva. Depois de 2 dias ouvindo o ex-ministro, o senhor acredita que a CPI pode tomar quais conclusões? O que a gente pode esperar nos próximos passos? Hoje eu disse em algum momento na CPI que assim, me parece que está muito claro que não importa o que o depoente diga, né, a oposição continua com a sua narrativa, negando os fatos, não reconhecendo, né, os dados, insistindo na mesma narrativa. É uma narrativa que acusa sempre, o relator tem se mostrado mais como um promotor de acusação, advogado de acusação, do que como um relator que questiona, que colhe as informações, que colhe as provas, que colhe os testemunhos e que, ao final, se manifesta num relatório. Ele acusa o tempo todo, né? E a oposição segue nessa mesma direção, acusando sempre, não importa o que venha por parte de quem está depondo. Agora, eu penso que hoje nós tivemos uma situação que demonstra a necessidade da gente avançar nas investigações, aprofundando essas investigações nos estados. Hoje, num dado momento da tomada de depoimento, num debate entre os senadores, ficou evidente essa necessidade. O caso do Amazonas é um caso emblemático. O ministro deu detalhes dessas tratativas e do que aconteceu no estado do Amazonas, que torna inafastável a hipótese de convocação do governador. 2 secretários já estão convocados, o atual secretário de Saúde do estado do Amazonas e o ex-secretário executivo. Agora, é preciso trazer à CPI também o governador. Houve pedido de intervenção no estado do Amazonas. Houve pedido de prisão do governador, pedido de afastamento do cargo. Nós temos operações da Polícia Federal que apontam para a hipótese de crimes cometidos no âmbito de estados e municípios. Não pode haver, por parte da CPI, blindagem aos estados. E hoje, num dado momento, quando eu apresentei à CPI uma situação que evidenciava essa seletividade, eu apresentei um vídeo onde governadores de vários estados, começando por São Paulo, fala da cloroquina. E naquele momento, olha o que é a vaidade política, né? Naquele momento, o governador de São Paulo, querendo chamar para si o mérito de que estava orientando a política nacional de enfrentamento à pandemia, diz, olha, foi o governo de São Paulo que orientou aqui o Ministério da Saúde para que introduza no seu protocolo o uso da hidroxicloroquina. Aí o médico da VIUIP vem cá e fala, olha, eu tratei com o ministro e orientei que fizesse isso. E aí eu demonstrei depois os governadores que compraram e distribuíram, que recomendaram alguns com a ressalva de que, olha, só deve ser oferecida mediante prescrição médica. Outros não.
simplesmente recomendaram o uso. Então, houve um tumulto na CPI, houve um tumulto na sala. Apareceram advogados de governadores de todo lado, parlamentares que se ocuparam de defender os estados para que a investigação não chegue lá. Então, assim, eu penso que hoje foi um divisor de águas para a CPI, porque eu tive a oportunidade de mostrar uma situação que revela que há um movimento político muito claro que tenta colocar o carimbo de culpado no peito do presidente da República e tenta blindar estados e municípios. Esse foi o primeiro aspecto que eu acho que foi relevante da reunião do dia de hoje, porque demonstra claramente esses dois movimentos. Obrigada, senador. Obrigado. Senador, boa tarde. O ministro Pazuello apresentou algumas contradições ontem e hoje, quando voltou a falar sobre o caso do oxigênio em Manaus, ele disse ter recebido a ligação do governador ou do secretário de saúde de Manaus, se não me engano, em 7 de janeiro. Mas ontem ele reiterou diversas vezes que recebeu essa ligação em 10 de janeiro, e aí hoje ele colocou isso da seguinte forma, como se não tivesse a ver com o mesmo assunto. Isso atrapalha o governo? Como é que o senhor viu essa contradição Olha, veja vocês que essa situação do estado do Amazonas é uma situação que precisa ser melhor investigada e investigar os fatos, porque ontem a narrativa era uma. Hoje, o próprio senador do Amazonas, o senador Eduardo, apresentou uma informação onde a situação do oxigênio no dia 6 era dada pelas autoridades locais como regular. E já era, naquele momento, pelo que a gente tem de informação hoje, já era uma situação preocupante. Já estava acontecendo o problema, mas as autoridades tentaram passar a versão de que tudo estava sob controle. E, portanto, não havia ainda a necessidade de intervenção do governo federal. Tempos depois, você tem aquela explosão, né, do número de casos e com mortes. Então, esse ponto é um ponto que carece uma análise mais profunda dos dois lados. Agora, é preciso fazer vir a essa CPI o atual secretário de Saúde, o ex-secretário executivo da pasta, para que deem os esclarecimentos necessários. Não dá para ter aqui meia-verdade, aceitar a narrativa como verdade. Narrativa não é prova em processo. Prova em processo são documentos, são testemunhos, é olhar para os fatos. E acho que esse caso do Amazonas é um caso que é caso de polícia, sim, e precisa ser investigado, e com profundidade. Eu acho que o documento que foi apresentado hoje, as informações que foram trazidas pelo ministro, por exemplo, quando se questionou sobre o fechamento do hospital de campanha, o ministro afirmou que a decisão pelo fechamento do hospital de campanha foi uma decisão do governo do estado do Amazonas, no meio da pandemia. Isso é um crime contra a sociedade. Outros estados ainda continuam mantendo os seus hospitais, outros, em razão de circunstâncias locais, acabaram fechando. Tudo isso eu acho que tem que ser assim, investigado profundamente. Um outro aspecto que eu queria ressaltar aqui, porque eles ficam o tempo todo falando da chamada visão reducionista, né, ou negacionista. Veja, a Constituição Federal e a lei do SUS, quando vai tratar da saúde, ela traz uma visão global. Ela não trata apenas de hospitais e remédio. Ela trata dos aspectos sociais, dos aspectos econômicos. Mas essa visão reducionista daqueles que pregam o reducionismo nega tudo isso. A sociedade brasileira está vivendo algum estado de bem-estar social nesse momento? Claro que não. Você tem uma explosão do número de casos e você tem situações, protocolos diferentes de estado para estado. Então, penso que na próxima semana quero trazer aqui uma proposta de aprofundarmos a investigação sobre um outro aspecto. Por exemplo, o atendimento precoce aos pacientes. Porque colocar a cloroquina como a grande vilã do problema da pandemia. Nem parece que o vírus é o problema, parece que é a cloroquina. Agora eu pergunto, o que salvou mais? O atendimento precoce dos pacientes ou a regra do fique em casa porque não tem medicamento com prescrição na bula, então não vá para o hospital?
Se falta ar, você vai. E aí, quando a pessoa foi para o hospital com falta de ar, não tinha respiradores, não tinha UTI disponível. Por quê? Porque não houve, é o que me parece, o atendimento precoce, o atendimento na hora certa, e o quadro já veio agravado. E aí você tem uma situação de colapso do sistema. A CPI não vai investigar esse aspecto? Essas informações estão nos processos, nas secretarias de saúde, nos prontuários médicos. O paciente que morreu, que tipo de atendimento ele teve? Qual foi o protocolo? De repente a CPI pode trazer ao Brasil um dado que vai mostrar, não, o problema foi realmente o uso da cloroquina. Ou então, olha, quem fez o uso desse medicamento teve uma chance de vida maior, sobreviveu. E quem não tomou medicamento nenhum, porque dizem que não tem medicamento próprio, pereceram. Ação e omissão é o objeto de investigação da CPI. Se nós queremos investigar profundamente, temos que olhar para a possibilidade de desvios de recursos, investigar a fundo estados e municípios e investigar se houve omissão no tratamento, no atendimento precoce da população. Senador, em outro momento, o ex-ministro afirmou que o presidente participou da reunião que definiu que não haveria intervenção federal em Manaus. Como é que o senhor avaliou essa informação? Isso pode trazer problemas para a base também? Como é que o senhor viu isso? Não, essa informação foi muito importante para a CPI e ela nos demonstra de forma ainda mais clara a necessidade de se convocar aqui o governador do estado do Amazonas. Porque quando chega uma demanda para o chefe do Executivo Federal, ele não tem que agir de ofício imediatamente sem ouvir a outra parte. Aliás, é uma garantia constitucional, o direito ao contraditório, à ampla defesa. Quando ele toma conhecimento dessa informação, pelo que diz o ex-ministro general Pazuello, o governador é chamado e vem dar explicações ao Colégio de Ministros. E a par das explicações, essa intervenção não vai para frente. O governador agiu com acerto nesse momento? Ele tinha realmente competência, capacidade, logística para enfrentar a situação? Ou trouxe algum fato que não correspondia com a verdade do que estava acontecendo no estado do Amazonas? Essa informação nós só vamos ter condições de verificar com o depoimento dele na CPI. A base teme uma possível acariação entre Pazuello, o governador, o secretário de saúde de Manaus ou a Pfizer? Não, de jeito nenhum. Primeiro que eu acho que não há ambiente ainda para se cogitar uma acariação. A simples checagem das informações de todos os atos administrativos, o que aconteceu, né, passo a passo, até a contratação da Pfizer, estão lá no processo. É só verificar. Com relação ao que aconteceu no estado do Amazonas, eu acho que com o depoimento do governador, aí nós vamos ter condições de verificar quem está falando a verdade e quem está mentindo. E ao final, se for necessário fazer algum tipo de acariação, é algo a se avaliar. Mas nesse momento não vejo ainda necessidade de se promover a acariação. Senador, boa tarde. O senhor falou agora há pouco que a oposição está a todo momento tentando colocar a culpa no presidente Jair Bolsonaro das 420 mil mortes por Covid-19. O senhor acredita que nesse momento, depois de todos os debates, depois de ouvir tantas pessoas, a CPI está começando a perder o foco? A oposição está desviando o foco da CPI? Não, eu não acho que está perdendo o foco agora. Eu acho que agora está ganhando foco. A CPI começa a ganhar foco nesse momento. Começa a ficar escancarado para a população qual é a linha de atuação de cada um na CPI. Porque até então a narrativa era única. O problema é a cloroquina, o problema é a carta, o problema é o gabinete paralelo. A partir de hoje, eu acho que foi colocado na mesa o que está acontecendo. Ou seja, você tem claramente um movimento de blindagem dos estados e municípios. Ontem foi dito aqui em entrevista pelo relator e pelo vice-presidente da comissão, que não tem que investigar estados e municípios, porque a Polícia Federal já está investigando. Ora, isso nunca foi impasse, nunca foi impedimento para a CPI atuar
e aprofundar nas investigações. Aliás, numa CPI que o vice-presidente da comissão foi presidente, a CPI do ECAD, ele determinou quebra de sigilo dos depoentes, dos acusados, porque era suspeito de desviar recursos dos artistas. Agora nós estamos diante de hipótese, de suspeita de desvio de recurso público para atender a população. E não é importante investigar isso? Então, o que eu entendo é que no momento certo, na hora que colocar os requerimentos para serem votados pelo plenário da CPI, nós vamos ter a possibilidade de verificar quem quer blindar a investigação contra a corrupção e quem, eventualmente, quer avançar com a investigação para ela chegar onde tem que chegar. Senador. Obrigado a você. Boa tarde, Berenice Leite, Jornal da Cidade Online. Senador, o senhor apresentou então um requerimento para convocar representantes da White Martins para explicar a falta de oxigênio no Amazonas. O senhor acredita que esse pedido vai ser atendido? Olha, eu espero que esse pedido seja atendido, que esse requerimento seja aprovado, porque o que aconteceu no estado do Amazonas é algo que precisa ser investigado profundamente. Veja, ali o governador tem informações que podem esclarecer a CPI e a White Martins sabe o que aconteceu. O estado foi notificado da situação grave que estava acontecendo? Se foi, ele vai ter a oportunidade de dizer, olha, o estado foi notificado, o estado foi alertado, ou o estado realmente foi pego de surpresa, do dia para a noite aconteceu a tragédia humanitária de acabar o oxigênio e as pessoas padecer por falta de oxigênio. Eu não acredito nessa hipótese. Alguém se omitiu, alguém cometeu um crime contra a humanidade, contra a população do estado do Amazonas. Essa informação tem que vir para o processo. Então, eu acho que a oitiva, desse representante da White Martins, que eu fiz o requerimento agora, é alguém que estava na linha de frente, sabia o que estava acontecendo, pode ser esclarecedora. Eu também solicitei documentos deles. E, a par desse pedido, também o pedido que vamos reiterar na próxima semana de convocação do atual governador. Obrigada. Ok?